Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc. Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais este duelo de ideias. Eu hoje tenho a honra de ter comigo o professor Dr. João Luís Gaspar, magnífico reitor da Universidade dos Açores. Muito obrigado, Sr. Reitor, por ter aceito o nosso convite. E eu começava por lhe perguntar, como é que é ser-se reitor da Universidade dos Açores? Muito obrigado pelo convite para estar aqui consigo e convosco neste programa. Bom, não é uma pergunta que tenha uma só resposta. Claro. De facto, é um cargo de grande responsabilidade, mas, acima de tudo, um cargo que tem de ser muito baseado na busca de consensos. A comunidade académica é uma comunidade muito especial, lidamos com pessoas de diversos ramos da ciência, que têm objetivos, muitas formas de estar distintas também, procuram alcançar, de certa forma, o conhecimento em dimensões que nem sempre se cruzam e, portanto, ser reitor de uma universidade é conseguir lidar com todas estas variáveis, para além, obviamente, daquilo que é a instituição em si. A instituição em si, que nos Açores tem particularidades muito grandes. Era nisso que eu ia falar, quer dizer, não é uma universidade qualquer. Porque... Não é. É uma universidade com aspectos muito particulares, logo à partida pelo facto de ter aqui uma tutela do Ministério da Ciência e Tecnologia, como todas as outras, mas depois estar localizada numa região distante, claro. numa região autónoma, onde o próprio sistema educativo, o sistema de ensino, é ele próprio autónomo e, portanto, a ligação em rede de todos os diferentes níveis de ensino é particularmente diferente daquilo que se vive no continente. Por outro lado, há todo um conjunto de questões nas quais não estamos sozinhos, uma vez que a Universidade da Madeira é também uma universidade que vive algumas das nossas questões, obviamente. Há contactos intensos entre as duas? Há, normalmente, a Universidade dos Açores e a Universidade da Madeira aparecem juntas naquilo que são as grandes questões que se colocam, por exemplo, ao nível do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e também de algumas questões que temos que dirimir com o Ministério sistematicamente. Mas, portanto, dizia que ser reitor de uma universidade destas é saber, por um lado, digamos, criar este espaço de consenso numa universidade que é tripular, numa universidade que tem especificidades muito próprias e tem um leque muito razoável de áreas da ciência. Por outro lado, conseguir explicar quer ao Governo Regional, quer ao Governo da República as nossas particularidades. O vosso relacionamento tem que se dar com os dois poderes, não é? Sem dúvida nenhuma. O Regional Autónomo e o Central. A tutela, naturalmente, que é o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia, mas o que é certo é que as universidades hoje são o polo de desenvolvimento das próprias regiões onde se inserem e, portanto, como foi no passado, também o é hoje. A Universidade dos Açores é um dos grandes pilares da própria autonomia, do desenvolvimento económico, do bem-estar social na região e, portanto, esses são aspectos que temos naturalmente que trabalhar junto do Governo Regional, das câmaras municipais e da cidade em geral. O Sr. Reitor começou a sua atividade académica não nos Açores. Já não me refiro como discente, mas como docente. Comecei, eu de facto tirei o curso na Faculdade de Ciências de Lisboa, o curso de Geologia, e no final iniciei a minha carreira com alguns trabalhos de investigação ligados até à área laboratorial em Lisboa, na mesma faculdade. Acontece que era também a fase em que se estava a instalar o Centro de Vulcanologia aqui nos Açores. Havia um polo, precisamente na Faculdade de Ciências de Lisboa. Fui convidado para integrar esse polo em Lisboa e na primeira visita que fiz aos Açores... O que é que o atraiu na vulcanologia? O Sr. Reitor não é de uma região vulcânica, tanto quanto eu julgo saber. Sou de Lisboa. É mesmo de Lisboa? Sou de Lisboa, mas a minha tese de licenciatura, na altura faziam-se teses de licenciatura, foi sobre a geoquímica das rochas de Santa Maria, aqui dos Açores. Nunca tinha vindo aos Açores, mas escolhi esse tema como estágio precisamente pela sua ligação à vulcanologia, que já era algo que me fascinava. E depois foi um passo, foi terminar a licenciatura e ter a oportunidade de vir aos Açores.
e aceitar o desafio para vir integrar uma equipa que se estava a constituir e que hoje, enfim, com o natural desenvolvimento das coisas, faz hoje parte integrante daquilo que é o Instituto de Pedagogia da Universidade dos Açores. Gostou de ensinar? É uma atividade que mantenho. Aliás, devo ser dos poucos reitores que continuam a ensinar. Hoje mesmo, esta manhã, estive a dar aulas na Universidade sobre Geologia dos Açores, a Ilha Graciosa, onde fiz o meu doutoramento, aliás. E, portanto, é uma atividade que mantenho por necessidade, não, mas por vontade, por gosto. E, portanto, enquanto reitor, sempre que posso, dou as minhas aulas na Universidade. Deixa-me perguntar, como é que foi nascer em Lisboa? Eu estudei em Lisboa, portanto, Lisboa para mim é a alma mater da... Sabe que eu tenho uma costela moçambicana, o meu pai é de Moçambique, e uma costela alentejana. A minha mãe, infelizmente falecida, era de Porto Alegre. E nasci em Lisboa, mas a minha vida foi sempre muito feita em Lisboa para o estudo, mas depois para as férias, para os tempos de lazer com a minha família do Alentejo. Infelizmente, na altura, Moçambique estava longe, a parte da família do meu pai ficou a residir até à Revolução, portanto, em Moçambique, na altura Lourenço Marques, agora Maputo, e só tive a oportunidade de os conhecer precisamente após o 25 de Abril, quando alguns vieram para Portugal e, portanto, vieram residir para Lisboa e outros se transferiram para Pretória ou para Joanesburgo, na África do Sul. A altura em que tive a oportunidade de os visitar e, enfim, conhecer a minha família de uma forma mais alargada. Como é que foi esse encontro, esse primeiro encontro com essa família, calculo que próxima, não? Sabe que, sim, próxima, apesar da distância, mas eu não os conhecia de facto, não é? Portanto, correspondíamos, falávamos às vezes, naquela altura não havia as tecnologias que há hoje, não havia o Skype, não havia, enfim, toda esta facilidade tecnológica que nos coloca ao lado de qualquer pessoa em qualquer momento. Mas foi um momento muito especial. Eu devo dizer que vivi sempre muito próximo dos meus avós maternos, portanto, em Porto Alegre, mas tinha uns avós substitutos em Lisboa, que eram também da família do meu pai, enfim, primos afastados, mas que faziam o papel de avós paternos. E, portanto, fui daqueles privilegiados que chegou a ter 6 avós e de facto, foi um encontro que jamais esquecerei quando conheci pela primeira vez os meus avós de Moçambique, de que tanto se falava, mas que nunca tinha tido a oportunidade de tocar. E eles como é que reagiram? Também, aliás, tem vários netos, não é? Somos, na minha família, da parte, portanto, tenho mais 3 irmãos, eles tinham estes 4 netos, havia 2 que estavam, portanto, ainda em Moçambique e que ficaram lá. Mas, para todos os efeitos, um encontro naturalmente muito especial, claro. que jamais esquecerei. Como é que foi viver em Porto Alegre? Olha, eu guardo Porto Alegre as melhores recordações possíveis, ainda hoje. A família da minha mãe está e mantém a sua residência na maior parte das tias, dos tios, na maior parte desses parentes, ainda em Porto Alegre. Mas, infelizmente, e fruto dos tempos, os mais novos acabaram por dispersar e, portanto, hoje Porto Alegre é uma cidade mais triste, mais envelhecida, menos dinâmica do que era que nos tempos em que conhecia enquanto jovem. E foi lá que fez o secundário? Não, eu fiz todo o meu percurso escolar em Lisboa e, portanto, o que fazíamos sempre era, quando terminava a nossa fase escolar, íamos no comboio, no célebre comboio para Porto Alegre, os meus pais metiam-nos na estação de Santa Apolónia e eu e o meu irmão fazíamos a viagem sozinhos e era uma tia que nos ia buscar à estação de Porto Alegre, que ficava ali a 15 km de Porto Alegre, e depois fazíamos aquele percurso entre os animais, etc., para a nossa casa nessa cidade. E, portanto, foram tempos muito interessantes que jamais esquecerei e que me ajudaram a formar enquanto pessoa. E o ensino em Lisboa? Certamente que já teve oportunidade de comparar enfim, criticamente, não é? Eu tive uma primeira fase, no que a mim me diz respeito, e uma primeira fase de formação num colégio particular, infelizmente, aqueles colégios ainda antiga, em que havia uma professora que dava a primeira e segunda classe e depois uma professora que dava a terceira e quarta classe. Infelizmente, mesmo muito perto dos exames de quarta classe, a professora faleceu e nós todos, aquele grupo,
teve de mudar para o ensino público. E é engraçado que esse é o primeiro choque que tenho entre aquilo que era... Conte lá isso, essa diferença. Em quê? Em que é a diferença? Olha, havia um rigor muito grande no ensino privado naquela altura, um rigor muito grande, havia imensa coisa que não se podia fazer e que nós estranhámos quando entrávamos pelos últimos 2, 3 meses de aulas na escola pública, aquele facilitismo que havia. Nós tínhamos uma linguagem muito cuidada para ser mais simples, muito cuidada no ensino privado e estranhávamos muitas das palavras que ouvíamos no ensino público. Para nós tudo aquilo foi uma surpresa. Surpresa boa ou má? As primeiras reguadas que eu levei na vida foram precisamente no ensino público e vou-lhe explicar porquê. Porque nós no ensino privado, quando fazíamos os ensaios para os testes, para os exames, para as frequências, estávamos proibidos de utilizar lápis e borracha. Portanto, era feita caneta e o que ficava estava. Mas no ensino público não, utilizava-se a borracha, apagava-se, rasurava-se, etc. E nós, habituados, como vínhamos, quando fizemos aquele primeiro ensaio, eu e outros colegas, escrevemos o teste todo a caneta, o teste de ensaio. A caneta, bom, eu levei logo uns regalos, tinha que ser feita lápis e com borracha, que era para poder apagar, para se enganasse como é que era, mas nós não estávamos habituados a enganar-nos. Isso ajudou ou não na sua formação, essa coisa de ter que escrever definitivo? Muito mesmo. Eu confesso que talvez algumas das minhas facilidades hoje, em algumas das áreas que tenho que exercer, vêm precisamente do excelente ensino primário que tive. O aprender a falar, o aprender a escrever, o aprender a estar, era algo que fazia parte do ensino naquela altura. E eu julgo que hoje, quando comparamos como é que as pessoas saem do ensino primário, enfim, do ensino básico, notamos nós agora na universidade que um dos grandes problemas das pessoas é a dificuldade em exprimir-se, seja na linguagem oral, seja na escrita, e isso dificulta muito a vida, como sabe, porque com dificuldade de expressão é muito mais difícil expor uma ideia, ainda que se a tenha. Claro. E, portanto, a clareza que nós acabamos por adquirir na nossa vida, ao longo da nossa vida, vem muito também da forma como nos conseguimos expressar. E eu julgo que essa é uma diferença que se vê hoje quando olhamos para trás. E diga uma coisa, e o ensino secundário em Lisboa, de onde é que o fez? Eu fiz o ensino secundário todo no Liceu Normal Pedro Nunes. Na altura era um liceu do regime, dizia-se, aliás... Eles eram todos, não é? Um bocadinho... Sim, mas aquele muito especial, tanto que logo após o 25 de Abril, o Liceu Camões e o Liceu Pedro Nunes foram, digamos ali, teatros de guerras entre a esquerda e a direita, e lembro-me perfeitamente de termos o Liceu Pedro Nunes ocupado, na altura, pelos comandos do Jaime Neves. Nós, para entrar na Avenida Álvares Cabral, só o podíamos fazer apresentando o nosso cartão de identificação, porque havia, de facto, ali um litígio muito grande. Aliás, nessa mesma Avenida Álvares Cabral estava posicionada também a sede de um conjunto de partidos, enfim, de esquerda e de extrema esquerda, e, portanto, havia ali um processo muito complicado de gerir com os mais velhos. Aliás, vi encontrar alguns agora aqui nos Açores, o colega Tomás Dentinho, Carlos Rale, são tudo colegas meus desse tempo, e, portanto, que vivemos um pouco aquela efervescência revolucionária. Exatamente, daquele período pós-25 de Abril. João Heitor, e em termos de professores do ensino secundário, houve algum que o marcasse ou que o orientasse? Tive, sem dúvida nenhuma, e precisamente uma delas na Geologia, a doutora Luísa, do Liceu Pedro Nunes. Nós, no Liceu Pedro Nunes, aliás, era um liceu normal, precisamente porque ali se faziam algumas experiências piloto. E eu tive a sorte de pertencer a uma experiência piloto na área das ciências da natureza, era assim que se chamava na altura, onde o 6º ano passou a ser só Biologia e o 7º ano só Geologia. E isso permitiu-nos ter muito mais tempo de concentração nestas temáticas. Daí que eu, quando terminei, digamos, o liceu, e na altura o ensino propedêutico, que era o que havia, ao ingressar na universidade tinha duas vias, que era a Biologia e era a Geologia. Eram as minhas, digamos, os meus sonhos. O que é que o leva para a Geologia?
Olha, foi um acaso, posso dizer que foi um acaso, porque quando eu termino a licenciatura, abro pela primeira vez em Portugal, ou ia abrir pela primeira vez em Portugal, um curso de Biologia Marinha. E eu vivia muito fascinado, porque era a época do Jacques Cousteau, dos mergulhos, e nós tínhamos esses conhecemos aqui programas. na Índia, que ele esteve cá, não é? Exatamente. E, portanto, foi a época em que apareceram esses programas na televisão e que nós ficávamos fascinados com toda aquela tecnologia, mergulhar aquelas profundidades. E abri um curso, precisamente no Porto, no Instituto Abel Salazar, e eu fui um dos 19 colocados nesse curso logo à entrada. Frequentou o curso? Acontece que não frequentei, porquê? Porque esse curso estava em fase de constituição, num acordo entre o Ministério, naquela altura, e França, porque havia de existir aqui uma licenciatura, enfim, quase que repartida. E não chegou a tempo o acordo internacional para que isso pudesse concretizar-se, e depois saiu um despacho do Ministro a dizer que todos os 19 alunos que estavam colocados no Porto para fazer Biologia Marinha podiam entrar num qualquer curso da sua área de residência, desde que tivessem as disciplinas afins e as notas para isso, e acabei por ir para Lisboa, para a Faculdade de Ciências, tirar Geologia, não sem antes passar por Coimbra, onde ainda estive uns dias em medicina, porque o meu pai era médico e é agora reformado, mas ainda tem esse bichinho, gostava que um de nós fosse médico, mas eu realmente não tinha jeito nenhum para aquilo. Passei em Coimbra, estive uns dias e de facto acabei por ir logo para Lisboa e escolher Geologia como segunda opção. E foi fácil a transição do Liceu Pedro Nunes para a Faculdade de Ciências? Foi relativamente simples. Aliás, muitos dos colegas acabei por os encontrar também na Faculdade de Ciências, em cursos muito diversos. Devo dizer que a minha entrada na Faculdade de Ciências é pouco tempo depois do incêndio. Pois, e, portanto, destruiu grande parte das instalações do Politécnico. Um prejuízo para o país, uma coisa... Exatamente, o património que se perdeu, etc. E, portanto, eu tive ali uns primeiros anos de faculdade que não foram bem aquele espírito universitário que nós gostaríamos de ter tido, porque andava entre a 24 de julho, enfim, tínhamos aulas onde havia espaço. E, portanto, não tive a oportunidade de viver aqueles 2, 3 primeiros anos de universidade com o espírito universitário que se vivia noutras universidades clássicas. Sempre me fascinou esta questão, porque, claro, vinha de uma cidade muito pequenina, andávamos a pé, mas como é que os estudantes em Lisboa, do liceu, como é que se transportavam? Como é que era? É assim, eu fazia tudo a pé. Fazia tudo a pé. Eu vivia em Campo de Ourique, portanto, ia a pé para o Pedro Nunes. Mas ainda é um bom esticão, não é? Para o Pedro Nunes ia-se bem, para a 24 de julho era um bom esticão, tinha que se fazer toda a avenida até lá abaixo. Mas é assim, nós naquela altura, para já, não tínhamos os pais, não era normal haver um carro para a mãe e um carro para o pai. Claro. O pai tinha as suas coisas para fazer e, portanto, nós não tínhamos transporte. Também não havia os transportes que há hoje, não havia as facilidades que havia hoje e, portanto, nós ali fazíamos quase tudo a pé. Eu também tinha sorte, não é? Porque estando ali em Campo de Ourique, estive perto do liceu, estive relativamente perto da universidade. Mas isto era uma prática normal, nós andávamos muito a pé. Hoje, eu próprio, para me movimentar às vezes 100 metros, metemos num carro ou pedimos boleia a alguém. Mas enfim, são outros tempos. Naquela altura, sob esse ponto de vista, a vida era mais saudável. Depois, a sua tese de licenciatura é já sobre vulcanologia? Eu faço uma tese de licenciatura, aliás, naquela altura os cursos eram de 5 anos e no 5º ano os professores costumavam colocar um conjunto de temas à escolha dos alunos e nós concorríamos, e eu, que gostava bastante de geoquímica e de vulcanologia, tive a sorte naquele ano do professor Brital Rodrigues colocar um tema sobre geoquímica das rochas de Santa Maria. Eu não tinha vindo cá, mas fui falar com o professor Brital Rodrigues e ele disse, não há problema, porque as rochas já cá estão, nós fizemos algum trabalho nos Açores, as rochas vieram para Lisboa, estão aqui, é só querer estudá-las e pode estudá-las. E foi assim que entrei nos Açores, estudando à distância rochas recolhidas por outros colegas em Santa Maria. Gostava de Brital Rodrigues, eu conhecia muito bem, eu devo dizer-lhe que o professor Brital Rodrigues, quando nós iniciámos o trabalho, foi uma pessoa excepcional, mas depois, durante o desenvolvimento da própria tese de licenciatura, divergimos em opiniões científicas, enfim, questões técnicas. E ele... Eu julguei que era só em Direito que havia isso, mas parece que a Geologia também tem. Também tem.
E ele achava que algumas das coisas que eu estava a defender no trabalho que estava a desenvolver não estavam dentro daquilo que ele pensaria que seria possível obter com aqueles dados, e criticou-me, por vezes de forma muito feroz, o trabalho que eu estava a desenvolver. Mas foi bom, porque isso obrigou-me, de certa maneira, a ter que mostrar que eu tinha razão, colocar os argumentos em cima da mesa, obrigou-me a discutir, obviamente cientificamente, claro. E portanto sempre dentro da cordialidade que estas coisas têm, e no final tive a melhor nota que o professor Vital Rodrigues alguma vez tinha dado, ele próprio me disse, deu-me, creio que um 19, ou se não foi 19, foi 19 e qualquer coisa, na tese de licenciatura, e foi precisamente por causa desse trabalho que ele afinal tanto gostou, que me convidou para entrar para o Centro de Vulcanologia, na altura ainda em Lisboa, e depois mais tarde a vir para os Açores, até pela mão do professor Vital Rodrigues, que eu cá por vir parar um dia aos Açores. Lembra-se da primeira vez que chegou aos Açores? Lembro-me perfeitamente, aliás então, tive a oportunidade de a descrever ainda há não muito tempo, a propósito do aniversário do Oceano Oriental, onde me pediram também uma nota, e eu relembrei precisamente a primeira vez que toquei no Oceano Oriental. A primeira vez que eu vim cá, portanto, terminei a licenciatura em outubro de 1985 e depois vim cá logo no princípio de 86. O professor Brital tinha umas provas em fevereiro, do professor Félix Gomes da Costa, e disse-me, olha, a altura boa de ir lá para ver exatamente então como é que aquilo é, e eu decidi vir cá. Havia um concurso aberto para assistente em março, aqui para a faculdade, ele gostava muito que eu ocupasse esse lugar e convidou-me então a vir aos Açores. Eu vim, fiquei no Hotel Canadiano e recordo perfeitamente que as minhas manhãs eram excepcionais. Mas porque, a sua primeira chegada... Eu ia contar isso, eu chego à noite, quem me vai buscar ao aeroporto é o professor Vítor Hugo Fujás, que eu não conhecia, já tinha ouvido falar, mas não conhecia. Eu vinha muito nervoso, porque enfim é a primeira vez que vinha, digamos, ter ou fazer algumas diligências que podiam condicionar o meu futuro, como aliás condicionaram, porque acabei por decidir vir para os Açores, mas estava bastante irrequieto, digamos, com toda esta mudança que implica uma deslocação do continente para os Açores definitiva, e portanto acabo por vir, e lembro perfeitamente o professor Vítor Hugo Fujás ir buscar num Renault 5. Eu pensava que ia ser recebido por um professor com um carro maior, etc. Ele a pensar com um carro Renault 5 todo meio estragado e diz-me assim, bom, desculpe, vim neste carro, enfim. Bom, e leva-me então a jantar ao Hotel Avenida. E aí tivemos uma longa conversa sobre o que seria vir para os Açores. Eu não o conhecia, achei uma pessoa deliciosa, aliás tenho um escrito dessa altura sobre essa matéria. Depois, mais para a frente, acabámos por divergir em caminhos da ciência, mas lembro perfeitamente disso, e lembro-me das primeiras manhãs que eu passei aqui nos Açores. À tarde eu ia para a universidade, mas das manhãs que eu passei nos Açores, que era precisamente sentado na Marginal, a ler o Oceano Oriental e a olhar para o mar, que era uma coisa deliciosa naquela altura. Hoje já não vemos só o mar, vemos outras coisas, mas de facto havia tempo, na altura senti-me com tempo para agora desfrutar e para deliciar. Agora não há tempo para nada, corremos atrás de qualquer coisa que não sabemos bem o que é, e infelizmente isto acaba por nos roubar grande parte das coisas boas que a vida tem. E o contacto direto com uma região vulcânica como a nossa alterou de alguma maneira a sua visão científica do fenómeno vulcânico? Aprendi muito. Repare que nós tínhamos na Universidade de Lisboa aulas de vulcanologia, mas tocávamos em algumas pedras, mas não víamos o essencial, que eram precisamente os vulcões. Aqui é diferente. Eu aqui acabei por viver para um sítio onde tinha um vulcão no jardim. Eu costumava brincar com os meus colegas de Lisboa, dizer que era dos poucos que tinha o privilégio de ter precisamente o meu objeto de estudo nas traseiras de minha casa. É totalmente diferente, é uma realidade diferente. Tive a oportunidade depois de visitar outras regiões vulcânicas de outros países, ver vulcões em atividade, realmente é um fascínio, e ainda hoje eu digo que todos aqueles que puderem ver uma erupção obviamente com as condições de segurança, depois que o façam, porque é um espetáculo de facto indescritível e único. Conte-nos uma dessas viagens, a que a mais impressionou, por exemplo. Olha, posso lhe falar de uma das primeiras que fiz, que foi a um vulcão em atividade, que foi a de Cabo Verde, em 1995, abril de 95. Há uma erupção na Ilha do Fogo, e nós, um grupo de colegas aqui da Universidade dos Açores, decidimos ir até Cabo Verde para acompanhar aquele fenómeno, e realmente é qualquer coisa de indescritível. Era das tais erupções que era possível ver de perto, portanto, enfim, com um risco mínimo e com condições de segurança bastante razoáveis, e foi realmente fascinante
o barulho, a luz, a sensação que muitas vezes se fala da atração pelo fogo. Nós gostávamos sempre de ir mais perto, estar mais perto, tirar a melhor fotografia, e de facto é uma sensação indescritível. E depois, digamos, toda aquela envolvência de um espetáculo desta natureza quando ocorre numa zona habitada, como era o caso, porque Chã das Caldeiras, onde ocorreu a erupção, era uma zona que tinha algumas aldeias, alguns povoados, e portanto assistir, acompanhar e até ajudar Parecido de aquelas alguma maneira com as populações nossas Furnas ou não? de menor dimensão, mas dimensão. enfim, o enquadramento, eu costumo dizer que o vulcão do Fogo em Cabo Verde era como se nós olhássemos para o nosso vulcão do Pico, agarrássemos no vulcão do Pico e o colocássemos dentro das Furnas. Portanto, uma grande caldeira e com um grande pico no seu interior. Aliás, também parecido a outros, como acontece também nas Canárias. Mas é de facto uma beleza natural extraordinária. Mas viver toda aquela erupção, mas também, digamos, a envolvência e o impacto social que a erupção, e económico mais tarde, mas o impacto social que aquela erupção teve naquelas aldeias, a forma como foi necessário mobilizar e retirar as pessoas do local por questões de segurança, foi de facto algo indescritível. Depois vivenciei mais tarde, mas esse talvez, como tendo sido um dos primeiros, ainda por cima não tivemos um papel interventivo muito grande, foi de facto um dos que mais me marcou. Diga uma coisa, e a população, como é que reagiu ao fenómeno? Contactaram necessariamente com as pessoas, não é? Sim, tivemos. Nestes casos encontramos de tudo. Encontramos aqueles que acatam perfeitamente aquilo que são as recomendações da Proteção Civil, muito sustentadas em opiniões de caráter científico, mas também encontramos aqueles que acreditam mais noutros valores e que entendem que a natureza fará o que tem que fazer e, portanto, não se desviam do perigo, digamos assim. Recordo-me de uma família numa casa de pedra em Chã das Caldeiras, toda ela selada nas janelas e nas portas com madeiras, e que nós chegámos a essa casa porque se ouvia barulho lá dentro, com um conjunto de militares que andavam, enfim, a recolher os últimos pertences das pessoas. Mas ouvia-se barulho nessa casa e os militares bateram à porta e responderam lá de dentro. E de facto estava uma família lá dentro, onde o chefe de família, atrás da porta, dizia que a família não sairia daquela casa porque não havia perigo nenhum, estavam protegidos. Não estavam, os militares acabaram por retirar a família e pouco tempo depois a casa foi totalmente destruída pelas lavas. Portanto, encontramos de tudo e isso também é uma experiência inesquecível. Marca. Depois, a sua carreira universitária acontece toda na Universidade dos Açores. Sim, o meu percurso depois académico é na Universidade dos Açores. Faço aqui as provas de aptidão pedagógica e capacidade científica na área de informática, ou da geoinformática, se quiser. Eu sempre gostei muito de tecnologias. Aliás, diga-se de passagem que nesta primeira fase tive também a sorte, logo no pós-universidade, tive a sorte de passar uns meses a trabalhar no Instituto de Investigação Científica Tropical. Enfim, não era bem trabalho porque não era remunerado, mas era uma espécie de estágio em informática. Na altura, naqueles grandes computadores eu aprendi a programar em cartões perfurados e, portanto, comecei dessa maneira. Portanto, tinha um bichinho sobre a tecnologia. Tive também a sorte de encontrar na universidade um professor que era muito dedicado às tecnologias, que era da área da hidrogeologia, mas adorava a estatística, e eu tive a sorte de ele conseguir arranjar o primeiro computador para a Faculdade de Ciências de Lisboa, do Departamento de Geologia, e de ter sido eu o primeiro a programar nesse computador. Ele não sabia, portanto eu comecei a trabalhar com ele. E foi realmente, eu tinha acabado de chegar do Instituto de Investigação Científica Tropical, pediram-me essa ajuda e eu comecei aí a dedicar-me realmente à informática. E, portanto, o bichinho das tecnologias sempre esteve lá. Tive a oportunidade depois de vir para cá, precisamente nessas primeiras provas, montar a base de dados de rochas ígneas dos Açores, que é o primeiro trabalho que eu faço nas primeiras provas académicas, e depois, definitivamente, terminada essas provas, que equivalem àquilo que hoje se chama o mestrado, terminadas essas provas, comecei o meu trabalho de doutoramento precisamente nas questões vulcânicas da Ilha Graciosa, aí dirigindo já as minhas atenções para o vulcanismo físico, a par do químico que eu já tinha estudado antes. Portanto, penso que fiz o percurso que uma pessoa com gosto nesta área gostaria sempre de fazer, tendo a oportunidade também de contatar com pessoas fantásticas e de conhecer professores fantásticos. Não posso deixar de relembrar aqui o professor John Guest, da University College of London, que acabou por ser o meu orientador de doutoramento depois mais tarde. Era responsável pelo programa do vulcanismo em Vênus. Ele é que era um dos responsáveis na NASA pelo vulcanismo planetário.
era também o supervisor da segurança de Nápoles no que diz respeito à atividade vulcânica e, portanto, aprendi muito com ele, uma pessoa muito simples, muito generosa, mas, enfim, é da experiência, do contacto, da vivência que temos com as outras pessoas que nos enriquecemos e que formamos o nosso conhecimento. Sr. Reitor, o nosso tempo acabou, mas eu ainda lhe fazia uma pergunta. E o futuro da nossa universidade? Voltando à nossa universidade, acabando como começámos, gostava de sublinhar aqui que temos uma universidade que é uma universidade com um futuro muito promissor. Eu tenho dito frequentemente na nossa casa que nós não podemos ser mais uma universidade, temos que ser a universidade. E para ser a universidade temos que nos diferenciar. Nada melhor do que estar num sítio como este, onde podemos experimentar questões relacionadas com o mar, com o Atlântico, com toda a matéria insular, para podermos marcar nestes 3 grandes vetores a nossa diferença relativamente a todas as outras universidades do continente. E, portanto, eu penso que temos um espaço próprio em Portugal, um espaço próprio na Europa e um espaço próprio no mundo. Esta noção de foco de todos nós, independentemente da área científica, nos dirigirmos para as questões do Atlântico, do mar e, naturalmente, para as questões insulares, pode ser o elo de ligação de departamentos mais relacionados com a história, com a sociologia, com a psicologia, com a estatística, com aqueles que são de física, de matemática, de engenharia, de informática ou de geologia e biologia. Julgo que temos aqui uma excelente oportunidade de se unirmos esforços em torno destes pontos e marcarmos aí a diferença, naturalmente, para depois adquirirmos a tão almejada qualidade, que é o que vai definitivamente marcar o futuro da universidade no espaço europeu. Muito obrigado, Sr. Reitor. Foi a entrevista com o professor Dr. João Luís Gaspar, magnífico reitor da Universidade dos Açores. Até ao próximo programa. Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc.